Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta segunda-feira, hoje 4 de junho, começando a semana, início de mês. Estamos no meio do ano praticamente. Que bom estarmos juntos nesta manhã mais uma vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu espero que você seja profundamente abençoado através de todo este programa. Como vocês ouviram, na última sexta-feira nós iniciamos a primeira parte de uma mensagem decifrando algumas parábolas de Jesus. Jesus usava muitas pregações ilustrando, iniciando com uma parábola. Nós temos muitas parábolas, riquíssimas, cada uma delas mais belas do que você possa imaginar. Então, nesta manhã estaremos dando continuidade à segunda parte desta mensagem. Espero que você continue conosco nesta manhã. Devo também lembrar a todos os nossos telespectadores que orem pelo programa Opção para a Vida. Nós estamos agora na emissora TV Maior, canal 11.1, inclusive em HD, uma imagem bem mais límpida, bem mais clara, bem mais límpida, né? E eu acredito que você tem sido abençoado através do nosso programa. Mas também ainda continuamos na TV Master, TV a cabo, canal 20. E ainda, se você não assistir o nosso programa em um dessas emissoras, você tem a opção de assistir no YouTube a qualquer hora. Divulgue o nosso programa. Muitas pessoas ainda não estão sabendo que nós mudamos de canal. Mas eu acredito que se você fizer, passar essa informação, nós alcançaremos muitas outras famílias. Nesse instante, eu queria iniciar o nosso programa, deixando vocês com o conjunto coral Sarah Calley, louvando a Deus no início deste programa. Que você se deleite com esta música.
todas as parábolas, elas têm, ou tiveram seu cumprimento no passado, alguns têm no presente, outras terão no futuro. De sorte que as parábolas que Jesus usava, todas elas tinham alguma lição para o passado, ou no presente, ou no futuro. Por isso que você sempre deve estar lendo, ou estudando, ouvindo, ou aprendendo acerca das parábolas. Então vamos ver essas parábolas nesta noite. Eu queria começar são 7 parábolas, eu vou ser muito sucinto em todas elas, mas a primeira delas que Jesus fala aqui nesse capítulo 13, é a parábola do semeador. Essa parábola é uma das mais fáceis de se compreender. É uma das parábolas que nós temos muita facilidade de entender, até porque Jesus, ele mesmo deu a interpretação. Ele disse: o semeador é o que leva a palavra, como nós estamos transmitindo agora, nesse exato momento. A semente é a palavra. Jesus foi dando a interpretação. Uma parte da semente que caiu à beira da estrada e os pássaros vieram comer e levaram, Jesus foi quem disse. Não sou eu que estou dizendo, foi o inimigo. A semente que foi plantada no coração, à beira da estrada, desculpem, se alegrou, recebeu com alegria, mas de repente veio o inimigo, as aves dos céus. Ele diz: as aves vieram, comeram e roubou a semente que estava plantada, que caiu à beira do caminho. Ele diz: assim são aqueles que ouvem a palavra e vem o inimigo e rouba do coração. A segunda parte, ele diz, a parte que caiu no terreno rochoso. Não havia profundidade, não havia terra suficiente. A sementezinha, quando bateu na rocha, ela morreu. Não tinha profundidade. São aqueles que ouvem, porém os seus corações ainda estão endurecidos. A outra parte que caiu entre os espinhos, Jesus mesmo foi quem disse, são os prazeres do mundo. A semente cai, mas a pessoa com o tempo vê os prazeres do mundo, as vaidades, as riquezas deste mundo, como os espinhos sufocam, às vezes a família perseguindo aquela sementezinha que foi plantada no coração de alguém, a família perseguindo. Então, de repente, a pessoa deixa o evangelho. E outra parte, Jesus disse que caiu em boa terra, reproduziu-se de 10 a 30 e a 60 por um, comparada, eu às vezes costumo dizer, a um grãozinho de milho que alguém planta lá, e quando aquela semente vinga, ela nasce, pendula lá naquela 2 ou 3 espigas, e em cada espiga de milho contém uma quantidade enorme de grãozinhos. Saiu de quantos? Apenas de um. Então ele diz: assim são aqueles que ouvem a minha palavra e se reproduzem. Quando eu falo sobre a parábola do semeador, eu posso dizer que é um pouco da minha história. Eu me converti no mês de dezembro, em 1969, numa igreja presbiteriana em Natal, Rio Grande do Norte, cujo pastor, de saudosa memória, Antônio Pereira da Silva, me ajudou muito. E na noite que eu me converti, numa noite como esta, éramos eu e mais 3 colegas, éramos 4. O Vicente, o Nelson e o Jorge, e este que vos fala. Nós fomos à frente. O pastor orou por nós. Me lembro que naquela noite eu chorei muito como uma criança. Muito, muito mesmo. Muito quebrantado. Eu fui à frente. Eu chorava tanto que chamou a atenção de todo mundo que estava lá naquela reunião. Nós nos decidimos. Passado alguns meses, o primeiro deles, que disse: olha, não é bem isso que eu estou querendo, eu não estou me sentindo muito bem, eu não quero, não é isso que eu estou querendo. Foi o Vicente, deixou a igreja. Passado alguns meses depois, o segundo dele, o Nelson. Rapaz, eu não vou mais à igreja não estou gostando não. Deixou a igreja. E passado mais de um ano, quase 2 anos, o Jorge, que era de uma família relativamente bem, o pai dele era reformado do exército, ganhava muito bem, muita mordomia. E o Jorge então disse: eu vou deixar, não vou continuar. E só permaneceu este que vos fala. Aí eu entendo essa parábola, que é um pouco da minha história, porque de 4 partes, 3 se perderam, apenas uma vingou. A semente que caiu no meu coração caiu em boa terra, reproduziu-se de 10 a 30 e a 60 por um. Eu tenho muitos filhos na fé que tem gente que eu nem conheço. Chega para mim e diz: pastor, me converti através de uma pregação do senhor, me converti através do programa Opção para a Vida.
E eu já sou cristão, sou membro da igreja tal, e faz tanto tempo que eu me converti. Eu não sei, tem gente que eu não conheço, não sei nem quem é, pode até que esteja me vendo, me assistindo agora, mas que é filho na fé da semente que foi plantada no meu coração, reproduziu de 10 a 30 a 60 por um. Então essa parábola é muito fácil de você entender. A segunda parábola que Jesus conta logo em seguida, após essa, no capítulo 13, é a parábola do joio. E aí Jesus diz que um homem plantou uma lavoura, e de madrugada, na escuridão da noite, aquela lavoura foi visitada por um inimigo. E esse inimigo plantou o joio juntamente com a lavoura do trigo. Jesus contou essa parábola, e quando ele terminou de contar, os discípulos disseram: vamos e arranquemos o joio para não prejudicar o trigo. Jesus disse: não, deixai-os crescer juntos, e meu Pai enviará os seus anjos para no dia final fazer a colheita e separar o joio do trigo. Aproveitando aqui para falar sobre essa parábola do joio, ela tem a seguinte lição: esse inimigo que plantou a semente é o diabo, que plantou juntamente com o trigo, plantou na lavoura onde estava o trigo, o joio. E o joio é uma semente muito parecida com o trigo, até confunde a semente, porém não é trigo, é joio. E aí Jesus mostrou que, para a gente entender o sentido dessa parábola, não pensemos nós que todo mundo que está na igreja, ou que faça parte da igreja, é trigo. Há muito joio enxertado no meio desse trigal que é a igreja. E é por esta razão, ou uma das razões pelas quais nós vemos muita gente às vezes dando um péssimo testemunho para o evangelho. A maioria desses que estão tendo esse tipo de comportamento não passam de joio, está misturado. É por isso que a gente às vezes vê pastores, líderes fazendo e causando escândalos no evangelho. Muitas das vezes, muitos desses se comportam na condição de joio, não é trigo. Por isso que Jesus disse: deixai-os crescer juntos, e meu Pai no dia do juízo final, ou no final, fará a separação. Ele separará o joio do trigo. Então essa parábola, ela tem esse aspecto de mostrar que às vezes acontece do joio que está misturado com o trigo tenha um comportamento muito desagradável. E diga-se de passagem, muitas das vezes praticado por líderes que se deveriam comportar não como joio. Se fossem trigo, não teriam tal comportamento. Quando às vezes eu ouço ou vejo uma notícia de um determinado líder que teve uma prática, seja lá indecente, indecorosa, eu digo, possivelmente isso é mais um joio. Não estou julgando, mas o trigo se comporta como trigo. Jesus fala, o profeta Isaías nos fala lá no Velho Testamento: o leopardo não pode mudar a sua cor. Se é joio, se é trigo, é trigo. Jesus, quando contou essa palavra, foi para mostrar que muitas ocasiões o joio confunde com o trigo, porque está misturado na igreja, infiltrado na igreja. Só para que nós tenhamos uma ideia, lá na terceira epístola de João, não estou falando do evangelho, terceira epístola de João, ele fala de dois indivíduos que haviam na igreja. Um chamava-se Demétrio e o outro Diótrefes. E a Bíblia diz, eu vou ler para vocês: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que cara terrível era o Diótrefes. E aí ele diz: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio,
Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, na igreja que João escreve na terceira epístola, havia dois tipos de exemplos, podemos assim dizer. Um se comportava como trigo, outro como joio. Não é diferente hoje, em tempo nenhum da história da igreja, sempre há joio misturado com o trigo. Pastor, e quem é joio e quem é trigo? Não compete nem a mim, nem a você, nem a ninguém julgar. Jesus simplesmente disse: pelos frutos se conhece a árvore. Não há uma árvore boa que dê má fruto, nem uma árvore má que dê bom fruto. Então não vamos julgar. Jesus, Ele é quem vai fazer essa divisão, essa separação. Não compete a mim nem a você fazermos tal divisão. Mas vamos lá. Então o joio está misturado com o trigo. E quem plantou o joio? O inimigo. E observe que na parábola que Jesus conta aqui sobre o joio, ele diz que o inimigo veio de noite. Outra parábola lhes propôs Jesus dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam de madrugada. Jesus fala aqui até das características do diabo. Ele é o príncipe das trevas. Veio o inimigo, enfiou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. E esse inimigo é o diabo. Então, essa parábola é também muito fácil de você entender. Vamos à terceira parábola. Jesus fala do grão de mostarda, que está logo em seguida. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa parábola também ela tem uma grande lição. Esse grão de mostarda é uma das sementes menores, minúscula. Porém, quando ela cresce e floresce, ela dá sombra. Ela acolhe as aves que fazem ninhos nos seus galhos. É uma árvore que ela realmente se torna útil, importante. Assim é quando o evangelho, quando a semente do evangelho é plantada semelhante a um grão de mostarda no nosso coração. Você passa a dar frutos, você se torna uma pessoa realmente abençoadora. Muitas pessoas se aproximam de você querendo ouvi-la, querendo ouvi-lo. As pessoas gostam de estar ao seu lado, de quererem sempre estar debaixo da sombra desta árvore, que essa semente de mostarda foi plantada no seu coração. Então você vai dar vida, você vai ser uma pessoa realmente que vai ter sempre alguém querendo estar debaixo da sombra desta árvore que foi plantada, cuja semente é mostarda. Isso é o sentido dessa parábola. A quarta parábola, ele fala sobre o fermento. Está logo em seguida. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedada toda a massa. Essa é uma das lições que eu gostaria de me deter um pouquinho. Quem é cozinheiro aqui sabe do que eu vou falar melhor do que eu. Toda mulher, quando vai fazer um bolo, um omelete, sabe que aquela batida da clara, ou seja, o acréscimo do fermento vai avolumar a massa, né? O pão recebe fermento, enfim, tudo que está relacionado a algum alimento que seja ingerido o fermento. A finalidade do fermento é aumentar, é levedar, é contagiar, é tornar volumosa a influência do fermento. Meus irmãos, quando Jesus falou que nós somos, ele falou sobre a parábola do fermento comparada ao fermento. Preste bem atenção. Nós temos que ter essa influência, ou exercer essa contaminação, contagiar, levar as massas, que são as pessoas
que estão ao nosso redor, seja na sua família, que ainda não receberam a mensagem do Evangelho, que ainda não foram levedadas, que ainda não receberam o fermento do Evangelho, para que elas sejam contagiadas na escola onde você estuda, no trabalho, no comércio, parentes, amigos, distantes, próximos, todos, enfim, que estão sempre convivendo ou se relacionando conosco. Então essas pessoas precisam de sofrer a levedação, a influência, a massificação do Evangelho. Nós temos essa capacidade como fermento de envolvê-las, de influenciá-las. Só que, lamentavelmente, eu digo isso com muita tristeza, ao invés de nós como igreja estarmos levedando a massa, nós estamos sendo muitas vezes contagiados por aquilo, contaminados por aquilo que não tem nada de evangelho. O que estão pregando hoje, que não é o evangelho na sua essência, que não é o evangelho na sua pureza, que não é o evangelho na sua qualidade de vida, não está por aí, não está no gibi, estão por aí pregando um evangelho que está muito longe de ser o fermento para levedar as massas, no sentido do evangelho que transforma, que liberta, que restaura, que nos dá vida nova, como o próprio Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Esse tipo de evangelho que estão pregando por aí, que está levedando as massas, mas com outro sentido, levando as pessoas a buscarem o evangelho por outras motivações, não por aquela para a qual Jesus nos manda pregar o evangelho. E lamentamos mais ainda, porque hoje em dia nós vemos que o mundo está exercendo uma influência muito forte na vida de muitos cristãos, ao ponto de muitos se comportarem como se nunca tivessem nascido de novo, como se nunca tivessem se tornado novas criaturas. É por isso que a gente já assistiu determinados deputados, senadores que fazem parte da bancada chamada evangélica se corrompendo com propina, fazendo todo tipo de aconchavos com aquilo que está errado, com aquilo que está longe, está muito longe de alguém realmente que deveria se comportar como fermento que leveda a massa. Infelizmente, nós dizemos isso com muita tristeza. Então, esse fermento é no sentido de exercer influência às massas, que elas sejam contaminadas, elas sejam contagiadas, elas sejam despertadas para conhecer o evangelho, como a igreja que está em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que nós encontramos aquela igreja exercendo uma influência fantástica naqueles dias. É verdade que a igreja estava em forma embrionária, mas encontramos, por exemplo, o autor Lucas, do livro de Atos, dizendo: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora veja verso 47, e louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas ouviam o evangelho puro, o evangelho que se comporta, os cristãos que se comportavam como fermento levedando as massas, e as pessoas, quando ouviam o evangelho, diziam: eu quero também esse evangelho para mim, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar também entre esses cristãos, eu quero vestir essa camisa. Isso chama-se levedar a massa, como fermento. Mas nós estamos vivendo numa época em que hoje a igreja é quem está sofrendo essa influência tão desagradável que está aí, por conta da maneira como estão interpretando o evangelho. Essa parábola mostra que nós é que éramos para exercer influência, não sermos influenciados pelas coisas que o mundo oferece. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que fazer diferença. Lembremos que nós temos que nos comportar, além de como um grão de mostarda, além como trigo, temos também que nos comportar e viver como fermento que leveda a massa. Acredito que você, telespectador, foi profundamente abençoado. Vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem
decifrando algumas parábolas de Jesus no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Acredito que você foi enriquecido e abençoado, e eu não tenho dúvidas que você agora vai começar o dia que Deus está nos concedendo, a semana que Ele está nos acrescentando, com seu coração fortalecido e alimentado pela palavra que transmitimos nesta manhã. Que todos tenham um dia abençoado, que Deus vá abrindo caminhos e portas, iluminando os caminhos da sua vida, na estrada desta vida, com toda a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.